Fala aí, cinéfilos, beleza? Como é que ele foi de rei de um baile inesquecível a piloto de fuga? O vídeo de hoje é o perfil do ator Ansel Elgort. Mas antes de começar, eu queria te convidar para se inscrever aqui no canal. Eu já fiz os perfis da Cara Delevingne, do Tom Holland, da Elle Fanning, e tem muito mais de onde vieram esses. Ansel Elgort nasceu na cidade de Nova York, Estados Unidos, em uma família mega ligada às artes. Sua mãe, a Grete Holby, era uma diretora de ópera e o seu pai, o Arthur Elgort, era um fotógrafo muito ligado ao mundo fashion. Por conta disso, ele teve uma ótima vantagem e aos 9 anos de idade ele começou a ser treinado para ser artista. Essa foi a idade em que Ansel começou a se interessar pela dança e ele até fez um processo seletivo para School of American Ballet. Logo depois ele já começaria a estudar interpretação, ainda na escola, quando ele cursou a Fiorello H. LaGuardia High School. Tem gente que nasce com ele virado pra lua, né? Mas vamos falar de alguns dos filmes mais importantes da carreira do ator. Alguns só. Sua carreira no cinema começou em Carrie, uma adaptação de mesmo nome do livro do Stephen King. Provavelmente você já conhece aquele filme de 76 do Brian De Palma, mas como eu não vi essa versão, eu não vou comentar aqui. Assim, apesar da diretora Kimberly Price ter pedido a benção ao grande cineasta antes de ter aceitado o projeto, a gente consegue perceber que o material fonte mesmo é o primeiro romance do Rei do Terror. A história conta como a protagonista, a Carrie, interpretada pela Chloe Grace Moretz, acaba adquirindo uns poderes telecinéticos depois de sofrer um bullying pesado na escola. Escola essa que estuda também o Tommy Ross, o personagem do nosso perfil de hoje, que faz um trabalho legal, apesar de não ter sido um papel muito desafiador. Divergent, essa é a história da Tris, a personagem da Shailene Woodley. Ela vive numa sociedade dividida em 5 facções, o que, em conjunto, traria uma harmonia para aquele mundo, pelo menos de acordo com a filosofia do lugar. O lance da divisão é bem parecido com o que acontece lá em The Hunger Games, o que leva a gente para outra inspiração do filme, o chapéu seletor lá do primeiro Harry Potter. Eu tô falando isso por conta do processo seletivo das pessoas para as suas respectivas facções, o que me lembrou na hora de como o chapéu seletor escolhe os bruxos para as casas de Hogwarts. Esse é um dos poucos momentos em que o nosso perfil de hoje participa do filme. Ele faz o Caleb, o que é o irmão da protagonista, e por conta do jeito que ele passa na seleção, acaba intensificando os conflitos internos dela. Eu não vou dizer o que aconteceu para não dar spoiler, né? Today you will take a test that will help you discover who you truly are. The future belongs to those who know where they belong. The Fault in Our Stars. É legal que esse filme tenha sido o seguinte na carreira do nosso perfil, porque eu pude comparar os mesmos atores em filmes bem diferentes. A protagonista, Shailene Woodley, interpreta a personagem Hazel e ela faz um ótimo trabalho. Esse é um bom exemplo de como a performance do ator está intimamente ligada à qualidade do roteiro. Parece meio óbvio, mas as pessoas esquecem um pouco disso. Mas voltando, o nosso perfil de hoje, diferente do primeiro filme, teve bastante tempo de tela para mostrar serviço, e ele não passa vergonha não. Ele segura bem o que o texto exige, incluindo nas cenas mais dramáticas, e tem um trabalho de corpo que eu achei bem legal. Eu só não vou dar mais detalhes porque você sabe, né? Fucking spoilers. Bem resumidamente, a história gira em torno de um casal que acaba se encontrando em um grupo de apoio para pacientes de câncer. Essa condição da Hazel já é exposta logo de cara, mas o legal desse filme é que ele não fica só nisso. Desde o início, o filme já vai se desenvolvendo na medida em que aumenta a complexidade da situação da protagonista. O filme é bem triste, mesmo. Triste como só as histórias românticas conseguem ser, e sem dúvida nenhuma a relação dos dois é o centro da narrativa, mas ela é muito enriquecida pelo repertório do autor, que aborda questões existencialistas, filosóficas, morais. Outra coisa legal de A Culpa das Estrelas é o trio formado pelo casal e pelo Nat Wolff, que faz o personagem Isaac. Eles têm uma dinâmica divertida, bem legal entre eles, o que dá uma aliviada no clima bem pesado do filme. Men, Women and Children. Essa é uma história bem dividida entre os personagens, mas que tem uma temática bem definida. A questão da interação entre as pessoas em um mundo em que a conectividade nem sempre favorece o diálogo, né? A trama é focada na escola onde os personagens adolescentes estudam e na vizinhança que é ligada àquele lugar.
Ansel faz o Tim Mooney, um garoto que tá passando por complicações na vida depois de que os seus pais se divorciaram. Ele consegue transmitir bem a vibe meio depressiva do personagem em uma das suas performances mais consistentes até agora. So what do you want to know? What's important in your life right now? A sua relação em casa fica abalada, o que, entre outras coisas, traz uma outra camada do filme, que é explorar aquela questão da incapacidade dos pais em lidar com os filhos adolescentes em um mundo altamente conectado. I think if I disappeared tomorrow, the universe wouldn't really notice. As a girl, though. A contradição que o filme explora tá nessa falta de comunicação entre as pessoas mais próximas, assim, entre amigos e familiares, ao mesmo tempo que eles estão altamente ligados na internet. É uma conexão que, no final das contas, acaba trazendo o isolamento. Insurgent. Essa sequência começa pouco tempo depois dos eventos ocorridos no primeiro filme. Agora o alvo da malvadona Kate Winslet são os divergentes, galera que nem eram muito conhecida no primeiro filme, só que agora todo mundo conhece. What does Janine think is in that box, Caleb? I don't know, but she's testing divergence. Searching for the one who can open it. Find them. Every last one of them. O roteiro tá ainda mais fraco dessa vez, cheio de situações, assim, bem clichês, né? Com relação às performances, a coisa continua mais ou menos na mesma. A Shailene Woodley continua fazendo o melhor que ela pode com pouco material, e quem continua mandando mal, sem muita expressão, nem muito carisma, é o Thor, personagem do Theo James, que é o interesse amoroso da Triss. E falando nisso, o Caleb, personagem do nosso perfil de hoje, tem um pouco mais de tempo de tela do que no anterior. Dessa vez ele tá no núcleo da protagonista, o que facilita as coisas, mas vamos ser sinceros, ele não tem muito com o que trabalhar. It's time we fight back. We don't have the numbers. We will. Paper Towns. Nesse outro filme baseado em um livro do John Green, o Ansel faz só uma participação. Mas eu resolvi comentar aqui porque esse filme é legal e tem a Cara Delevingne no elenco. Vou deixar aqui o perfil dela nos cards. Allegiant. Esse é o pior filme de uma franquia que já não era muito boa para início de conversa. Muitas cenas nem fazem sentido. Por exemplo, você colocaria o gerador de uma cerca elétrica no chão debaixo dela? Isso facilitaria um pouco a fuga, não? Parece que eles foram escrevendo o roteiro enquanto estavam gravando, tentando tapar os buracos da história. E bota buraco nisso. Imagina se não tivesse o livro como material fonte. Shutting us down. Chicago will be erased. Everyone we know will die. You were right all along. We have to leave. Right now. Where are we going? Essa é uma história fraca que tem impacto direto nas performances. Não adianta nada contratar Naomi Watts ou Octavia Spencer, ótimas atrizes, se você não vai dar condição delas desenvolverem um personagem interessante. Aliás, o nosso perfil de hoje tem novamente uma participação meio apagada, por conta do que eu acabei de falar, mas também por conta do pequeno tempo de tela. Convergente é o último filme da franquia a ser produzido para as salas de cinema. Ele não deu o resultado esperado nem na bilheteria e nem perante a crítica, o que fez com que a produtora Lionsgate pensasse em terminar a história na televisão, mas nem isso ainda é certo. Isso porque os principais atores, incluindo a protagonista, eles simplesmente não concordaram com uma produção made for TV. E agora o Ansel tá em cartaz com o filme Baby Driver. What's you listening to? Oh, let me check. Tequila! Esse é o tipo de filme que é produzido quando um cara como Edgar Wright está na direção. Ele realmente usa todos os elementos cinematográficos para contar a história e estabelecer o seu próprio estilo. Aqui a gente consegue perceber o cuidado com a interação entre as músicas, a fotografia, o cenário, a montagem. E cara, sem sacanagem, algumas das cenas mais maneiras de perseguição que eu já vi. And what do you want? To get out of here. You win. I'm in, baby. O roteiro é relativamente simples e gira em torno do Baby, personagem do nosso perfil de hoje. Ele é um piloto de fuga que está tentando se desassociar do
do mundo do crime. O elenco de peso dá uma ofuscada no protagonista, mas nada exagerado. A gente ainda se importa com ele no final das contas. É complicado mesmo contracenar com Jamie Foxx, Kevin Spacey, só aí já são 3 Oscars, Lily James, Jon Bernthal, Eiza Gonzalez, entre outros, todos com ótimas performances. Fica mais do que recomendado esse filme, e também fica a dica pra você dar uma olhada nos outros filmes do Edgar Wright, o Scott Pilgrim vs. The World, aquele ali, e a trilogia Cornetto, que é o Shaun of the Dead, Hot Fuzz e World's End. That's some Oscar shit right there. É isso aí, cinéfilos, o vídeo vai ficando por aqui. Curte aqui embaixo se você gostou do vídeo, comenta pra eu saber o que vocês estão achando. E, cara, me dá uma moral, compartilha esse canal com alguém que gosta de cinema, valeu? Até a próxima, tchau, tchau! Yeah.